Brasileiras ganham prêmio em New York City por trabalho voluntário com pacientes de câncer de mama. Em Massachusetts, brasileira é atropelada, internada e precisa da solidariedade da comunidade. No Texas, um monomotor erra a aterrissagem, invade uma rua e bate em um carro. Joe Biden divulga avaliação sobre as alterações climáticas no país e anuncia investimentos. E especialistas descobrem que trocar 30 minutos sentado por 30 minutos de soneca emagrece e combate problemas de saúde. A pesquisa mostrou que trocar a cadeira pela cama e um belo cochilo pode ser tão benéfico quanto ficar em pé ou investir em caminhada leve, por exemplo. Olá, muito boa noite. Boa noite. 2 brasileiras ganharam um importante prêmio aqui nos Estados Unidos pelo trabalho voluntário que realizam com pacientes de câncer de mama. O evento que revelou os vencedores desse prêmio filantrópico aconteceu no Lincoln Center, na cidade de Nova York, e foi uma emoção só. As brasileiras Lisa Andrews e Ana Célia Santiago realizam um lindo trabalho. Através da reinvenção pessoal e terapia fotográfica e da técnica de micropigmentação paramédica ou tatuagem reparadora de areola, como é popularmente conhecida, elas auxiliam na recuperação da autoestima das pacientes oncológicas, ajudando elas a deixar para trás as dificuldades de lidar com a imagem do próprio corpo e dando um incentivo ainda maior no enfrentamento da doença. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama é o mais diagnosticado e um dos mais mortais no mundo. Pelo menos 1 em cada 5 pessoas no globo vai ter a doença em algum momento da vida. E são pessoas como as brasileiras Lisa e Ana Célia que fazem ser um pouco mais leve a jornada de tantas pacientes. Pelo trabalho voluntário com essas mulheres, elas receberam no prestigioso Lincoln Center, em Nova York, um prêmio oferecido pela Bountiful Foundation and Future of Philanthropy World Summit. Nós estamos super felizes, é uma fundação ligada à ONU e nós somos indicadas por esse prêmio do nosso trabalho de voluntariado com mulheres que tiveram câncer de mama, mulheres oncológicas, e essa questão da autoestima da mulher. Nós trabalhamos muito isso. Eu com a minha parte de micropigmentação paramédica de areolas, refazendo as areolas dessas mulheres que retiraram as mamas, e a Lisa com a parte dela de reinvenção pessoal e terapia fotográfica. Então, um trabalho mútuo que a gente está super feliz, eu estou super emocionada. Gente, esse aqui que é o prêmio, né, que nós recebemos da Bountiful Foundation. Eu e a Ana conhecemos essa fundação há alguns meses atrás, na Semana das Nações Unidas aqui em Nova York. Então foi maravilhoso, nós estávamos com a rainha da Nigéria falando sobre o nosso trabalho com mulheres e o pessoal dessa fundação ouviu e nos convidou para participar. Então, essa semana nós falamos lá no prestigioso Lincoln Center e depois ganhamos esse maravilhoso prêmio. Então, estamos, assim, super felizes. Para as brasileiras, a premiação foi inesquecível e o reconhecimento um incentivo e tanto para seguir fazendo um trabalho tão importante. E, na verdade, quem ganha de verdade esse prêmio é a nossa comunidade, né? A comunidade brasileira, os americanos também que puderam ter esse acesso a esse serviço de melhora da autoestima. E a gente está encantado com esse trabalho, espero poder ajudar ainda mais, cada vez mais, e nos motiva a ajudar cada vez mais essas pessoas. Isso mesmo, e que a gente consiga com isso, com a credibilidade que esse prêmio traz, conseguir mais colaboradores para que a gente possa levar esse trabalho a mais lugares. O Consulado-Geral do Brasil em Boston, Massachusetts, anunciou o início de um processo seletivo para a contratação de um auxiliar de apoio. São 2 vagas abertas para desempenhar um papel crucial como funcionário da repartição consular de forma integral e trabalhando 40 horas semanais. Entre as responsabilidades para atuar como auxiliar de apoio estão desempenhar uma série de serviços gerais, cobrir tarefas de recepcionista, imprimir documentos, além também de atuar como motorista oficial do consulado. O salário bruto para cada uma das vagas é de mais de $3.200 mais benefícios. Os interessados devem acessar o site oficial do Consulado Geral de Boston e se inscrever até o dia 30 de novembro.
E a gente segue em Massachusetts, mas agora com um recado para nossa comunidade. Uma brasileira precisa de ajuda. Ela foi atropelada em Brighton. Com esse impacto, a brasileira ficou gravemente ferida. Ela foi internada e precisa da solidariedade da nossa comunidade para arcar com as despesas, como nos mostra agora a repórter Giovanna Locatelli. Maria Rita Bastos da Silva foi atropelada numa rua de Brighton, em Boston, e jogada a 8 metros de distância. Testemunhas disseram que o motorista parou o carro para prestar socorro à brasileira. Mas como os ferimentos eram muito graves, ele chamou o 911 e pediu resgate. A identidade do motorista não foi revelada. O impacto da pancada na brasileira foi tão forte que ela teve diversas lesões graves, afetando cérebro, pulmão, coluna, baço e provocando escoriações em todo o corpo. Ela foi internada sem prazo para sair do hospital. Maria Rita trabalha como ajudante de limpeza e também como costureira. Amigos e familiares estão pedindo ajuda da comunidade para arcar com as despesas médicas e sessões de fisioterapia e também para a brasileira poder pagar as contas de casa, já que não pode trabalhar. Eles abriram uma vaquinha online com o nome da brasileira, Maria Rita Bastos da Silva. Depois do intervalo, no Texas, um monomotor erra a aterrissagem, invade uma rua e bate em um carro. E um ano depois de atirarem em um grupo de imigrantes que cruzou a fronteira no Texas, matando 2 pessoas, norte-americanos seguem sem responder pelo crime. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Israel anunciou que assumiu o controle do norte da faixa de Gaza e das instituições do grupo terrorista Hamas, incluindo o parlamento. O governo de Jerusalém também informou que montou uma operação para resgatar bebês prematuros no principal hospital do enclave, que parou de funcionar por falta de energia. A comunidade internacional aumentou a pressão sobre Israel para uma ajuda humanitária ao território palestino. Veja agora as últimas informações sobre a guerra no Oriente Médio. Os soldados israelenses ocuparam totalmente o norte de Gaza. O local está vazio, sem moradores e praticamente em ruínas. No subsolo de um dos hospitais locais, os militares encontraram armamento e munição do Hamas. Os oficiais mostraram um quarto com cadeiras, cordas e outros vestígios de que reféns poderiam ter ficado neste local sob domínio do grupo terrorista. Há também uma lista na parede escrita em árabe que mostra as operações do grupo contra o exército de Israel. We assist this evacuation, of course, to make it a safe pass for all the patients in the hospital. Do outro lado da cidade, no principal hospital de Gaza, Al-Shifa, pacientes e médicos começam a ser retirados. O local palestino anunciou o fim das operações por falta de combustível. Israel alegou que o hospital recusou, sob ordens do Hamas, os galões de gasolina entregues pelos militares. Para salvar os recém-nascidos e prematuros do local, o exército disse que vai realizar o resgate das incubadoras. A OMS acusou o governo de Jerusalém de realizar uma chacina em Gaza, com mais de 130 ataques a diferentes hospitais da região, provocando mais de 500 mortes, sob pretexto de atacar bases do Hamas nos hospitais. Nos Estados Unidos, em Washington, D.C., centenas de pessoas marcharam nas ruas em apoio a Israel, pedindo o fim do grupo terrorista Hamas e a libertação dos mais de 200 reféns capturados no ataque sangrento do dia 7 de outubro. Na Flórida, uma cena chocante foi gravada por câmeras de segurança. Um homem jogou o carro que dirigia contra 2 policiais propositalmente. Já no Texas, um monomotor errou a aterrissagem, invadiu uma rua e bateu em um carro. Esses são alguns dos nossos destaques do Giro de Notícias de hoje. As imagens mostram um avião pousando rápido demais. O piloto não consegue parar na pista, acaba invadindo a rua e batendo num carro que passava pelo local no aeroporto de McKinney, no Texas. O motorista do automóvel teve ferimentos leves. O piloto do avião, que escapou ileso, alegou que os reversores que ajudam a frear a aeronave não funcionaram. O acidente está sendo investigado. No condado de Hillsborough, na Flórida, uma cena chocante. 2 policiais foram acionados para responder a uma chamada de emergência. Quando chegaram na casa, encontraram uma mulher aflita, com o comportamento estranho do filho, e o rapaz dentro de um carro. Ele se recusou a falar com os oficiais e saiu dirigindo,
Mas minutos depois, o homem volta em alta velocidade e atropela os policiais que estavam conversando com a dona da casa. Um deles ficou gravemente ferido. O agressor foi imobilizado com uma taser, arma de choque, e levado preso por tentativa de homicídio. O policial foi internado e passa bem. Ainda na Flórida, na praia de Sun Isle, a guarda costeira interceptou uma pequena lancha com vários imigrantes a bordo de madrugada. Pelo menos 12 pessoas foram presas. Uma delas foi levada para o hospital passando mal. A polícia não informou a origem do barco nem a nacionalidade dos imigrantes. Eles foram levados para o Departamento de Imigração, onde serão deportados. Na fronteira sul dos Estados Unidos, uma mulher imigrante luta por justiça, 1 ano depois que um grupo de indocumentados foi alvo de um ataque armado. O crime foi no Texas em 2022. 2 americanos atiraram contra vários estrangeiros, matando 2 homens e ferindo outras pessoas. Os disparos aconteceram logo depois que os imigrantes cruzaram ilegalmente a fronteira do México para o território norte-americano. A mexicana Rosa Flores perdeu o marido nesse ataque. Ele foi baleado na cabeça e morreu na hora. Rosa alega que eles foram alvo de um crime de ódio. Os agressores disseram à polícia que estavam caçando patos, mas depois mudaram a versão alegando que buscavam javalis e que atiraram sem saber que eram humanos. Uma investigação foi aberta pela polícia local e pelo FBI, mas até agora ninguém foi preso ou indiciado. E ainda falando de imigração, agora uma notícia que vem lá de Massachusetts, que sofre com um aumento sem precedentes no número de indocumentados chegando ao estado. Os legisladores estaduais estão considerando um projeto de lei de financiamento de mais de 250 milhões de dólares para os abrigos de emergência. A ideia é chegar a um acordo antes do período de férias e recesso da casa. O valor é um pedido antigo da governadora do estado para aumentar o suporte aos abrigos emergenciais que estão superlotados. A Câmara e o Senado ainda discutem como essa verba deve ser gasta. Há um impasse, por exemplo, em destinar aí parte desse dinheiro para um programa de autorização de força de trabalho. Uma decisão final sobre esse projeto deve ser votada amanhã. No próximo bloco, especialistas dizem que trocar 30 minutos sentados por 30 de soneca emagrece e combate problemas de saúde. E hoje, no Dia Mundial da Diabetes, a OMS alerta que as projeções para o futuro da doença não são animadoras. Pesquisas científicas ao redor do mundo comprovam que as mulheres vivem consistentemente mais do que os homens. Mas agora aqui nos Estados Unidos, a expectativa de vida das mulheres parece ter tido um salto ainda maior. E o motivo para isso seria a pandemia de Covid-19. Agora as mulheres têm uma expectativa de viver quase 6 anos a mais do que os homens nos Estados Unidos. Essa conclusão vem dos novos dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país, que revelaram que a lacuna de expectativa de vida entre homens e mulheres aumentou significativamente com a pandemia de Covid-19. O CDC diz que isso se deve principalmente às diferenças nas taxas de mortalidade da doença. Com isso, desde 2021, a expectativa de vida para as mulheres fica em 79,3 anos, em comparação com 73,5 para os homens, a maior diferença desde 1996. Em dados gerais, segundo as autoridades, a expectativa de vida dos moradores do país caiu mais de 2,5 anos desde o início da pandemia, ficando hoje em 76,1 anos. Agora, olha só essa notícia que surpreendente. Os cientistas descobriram uma forma simples e sem esforço para combater a obesidade, diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde. Dormir, gente, até parece mentira, mas não é, viu? A Eloá Urazen mostra pra gente que basta trocar 30 minutos sentado por 30 minutos de soneca para reduzir a massa corporal. Senta que lá vem a história. Ou melhor, não sente, porque lá vem a pesquisa. Publicada no European Heart Journal, uma pesquisa comprovou que passar longos períodos de tempo sentado pode ser altamente prejudicial à saúde. De acordo com o estudo, o hábito de ficar nesta posição inerte pode aumentar os riscos de obesidade, diabetes tipo 2 e outras condições indesejáveis. A melhor alternativa seria, claro, levar uma vida saudável e ativa. Mas para quem não gosta de malhar, este estudo também vai agradar em cheio. A pesquisa aponta que trocar apenas 30 minutos sentado por 30 minutos dormindo todos os dias reduz a massa corporal em quase meio quilo e diminui também o tamanho da circunferência da cintura.
A pesquisa mostrou que trocar a cadeira pela cama e um belo cochilo pode ser tão benéfico quanto ficar em pé ou investir em caminhada leve, por exemplo. Ou seja, se você quer levar uma vida mais saudável e não sabe por onde começar, talvez seja a hora de tirar um cochilo. Esse é mais um estudo que confirma que o tempo sedentário, do latim sedere, sentar, é um fator de risco independente para doenças crônicas não transmissíveis, para doenças cardiometabólicas. Ficar mais de 3 horas por dia sentado já aumenta o risco dessas doenças. Ficar 8 horas por dia sentado de segunda a sexta é capaz de anular o efeito de uma vida ativa de quem faz exercício, por exemplo, 3 vezes na semana. Então a gente tem que realmente evitar ficar sentado. Há uma sugestão de a cada hora se levantar e caminhar por pelo menos 5 minutos. Isso faz diferença em termos de saúde. No Dia Mundial da Diabetes, a Organização Mundial da Saúde lembrou que cerca de 500 milhões de pessoas vivem com essa doença no mundo. E as projeções para o futuro não são animadoras. Nos próximos 30 anos, espera-se que o número de doentes chegue a 1,5 bilhão de pessoas. O número de pessoas com diabetes aumentou de 108 milhões em 1980 para 500 milhões em 2014. Isso significa que hoje cerca de 8,5% da população adulta do planeta já tem a doença. A diabetes é uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e amputações. No ano passado, a doença causou cerca de 2 milhões de mortes no mundo. O diagnóstico precoce e o tratamento contínuo são peças-chave para combater o problema e suas sequelas. Por isso, no Dia Mundial da Diabetes, a campanha de 2023 é sobre prevenção, cuidados e acesso a tratamentos para combater essa doença crônica, que já virou uma epidemia global, segundo a Organização Mundial de Saúde. Hoje, 1 em cada 10 pessoas tem a doença no mundo. 90% são qualificadas como diabetes tipo 2. E 1 em cada 5 pessoas tem essa condição e ainda não sabe, principalmente aqui nos Estados Unidos. Uma alimentação saudável, atividades físicas regulares, manutenção do peso corporal, exames regulares e evitar tabaco são formas de prevenir ou retardar o aparecimento da diabetes tipo 2. Depois do intervalo, a gente mostra qual é a fruta elencada por cientistas como aquela capaz de reduzir o risco de demência e melhorar o humor. E tem os detalhes do anúncio de Joe Biden para investimentos no fortalecimento da resiliência climática. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Cientistas norte-americanos descobriram uma fruta poderosa, capaz de reduzir o risco de demência e até mesmo melhorar o humor. São os morangos, gente. O estudo sugere que comer uma xícara dessa fruta por dia pode ter um resultado impressionante e muito benéfico na vida das pessoas de meia idade. Os morangos possuem altas taxas antioxidantes que fazem bem à saúde mental e física, melhorando as condições metabólicas e até cognitivas. Dados da Universidade de Cincinnati apontam que as pessoas que comem morango regularmente têm uma taxa mais lenta de declínio cognitivo com o envelhecimento. O teste foi feito com um total de 30 pacientes entre 50 e 65 anos. Um grupo recebeu um pó de morango equivalente a uma xícara, enquanto o outro grupo recebeu placebo. Eles foram proibidos de comer frutas vermelhas nesse período. Depois de 12 semanas, comprovou-se que os voluntários que consumiram a fruta em pó no café da manhã apresentaram melhoria na memória e redução significativa nos sintomas depressivos. Os médicos apontaram que mais estudos são necessários, mas indicaram que tanto o morango quanto o mirtilo, que têm altas taxas antioxidantes, possuem capacidade de melhorar a função cognitiva e reduzir a inflamação no cérebro. É interessante se algumas substâncias no morango, né, têm um efeito comprovadamente aí anti-inflamatório importante. E parece que esse efeito anti-inflamatório é que seria o responsável pelo benefício aí da ingestão do morango para a cognição.
É claro que o grupo de pacientes em questão ele é pequeno para a gente adotar isso como uma prática recomendada universalmente, mas existe aí um embasamento científico importante no que diz respeito ao benefício dessa fruta, né? Então, provavelmente ela é benéfica para a memória, embora a gente não possa extrapolar isso para outros grupos que não foi o que foi observado no estudo, que era basicamente indivíduos com pré-diabetes, obesidade, onde o fator inflamatório foi um determinante aí para a questão cognitiva. E falando em alimento, um novo relatório descobriu que os fabricantes aqui dos Estados Unidos, os principais deles, não fizeram muito progresso na redução de pesticidas em seus produtos nos últimos anos. Esse avanço é tão lento que a ONG As You Saw deu a 17 fabricantes uma nota média de F pelos seus esforços prometidos para serem cumpridos em pelo menos 2 anos. De acordo com o relatório, as maiores quantidades de pesticidas podem ser encontradas em alimentos como as frutas do tipo berries e as maçãs. Isso é especialmente preocupante porque são as mais populares entre as crianças. A exposição a tais pesticidas pode levar ao desenvolvimento de câncer, asma, ansiedade e uma série de outras condições de saúde. Os especialistas dizem que a melhor maneira de evitar os pesticidas é mudar para uma dieta orgânica, mas caso isso não seja possível, a dica é lavar bem os alimentos para reduzir os níveis de pesticidas. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã. Já tem uma chuvinha chegando aqui na Flórida. Vamos ver como é que vai estar no resto do país. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, mínima de 39. Nova York, sol entre nuvens também, máxima de 53 nessa área. A gente tem chuva em Atlanta, máxima de 55, mínima de 49. Olha, na Flórida, chuva em Jacksonville, tempestade em Miami. Tampa, o sol aparece um pouquinho aí, máxima de 79 nessa região. Houston, o sol já dá as caras, né, Evelyn? Isso mesmo. E essa sequência de sol, olha, Brownsville, San Antonio, sempre com o sol brilhando bastante. Já em El Paso, o sol vai dar um pouquinho de espaço para as nuvens amanhã, gente. Mas por lá fica calor, viu? Máxima de 72. Sol também em Albuquerque, no Novo México, em Phoenix, no Arizona. Tempo encoberto com máxima de 85, o mais quente aí do nosso mapa hoje. Tem previsão de chuva, assim, bem comum, né? A gente até fica chocado quando a gente vê na região de Las Vegas, gente. Olha só, 52 de mínima e vai chover também em São Francisco, assim como em Los Angeles, que deve registrar pancadas de chuva ao longo do dia. E agora uma notícia sobre o clima. Hoje, o presidente Joe Biden revelou a sua 5ª avaliação de ações para o clima no país neste mandato. O relatório do governo federal avalia as mudanças climáticas e seus impactos nacionais e também regionais. De acordo com a avaliação, os eventos climáticos extremos relacionados com as alterações provocadas pelo aquecimento do globo custam hoje aos Estados Unidos 150 bilhões de dólares por ano. Durante as observações desse relatório, Biden aproveitou para anunciar mais de 6 bilhões de dólares em financiamento para fortalecer a resiliência climática. Esse dinheiro ajudará a reforçar a rede elétrica, a infraestrutura hídrica e outros riscos de inundações para os próximos anos. E agora tem uma boa dica para quem ama o período de holidays e quer fazer uma graninha extra neste final de ano. Bom, se você é como eu e a Ruth aqui que mantém a tradição de assistir os filmes de Natal nessa época do ano, saiba que tem uma vaga aberta só para fazer isso. O site CableTV.com está procurando um Chief of Cheer para assistir 25 filmes natalinos em 25 dias. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. O candidato escolhido tem que assistir cada filme com atenção e classificá-los com base na nostalgia, na contação de histórias comoventes e na alegria proporcionada nessa época do ano. You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. E o site deixou em aberto a lista de filmes para se assistir. Ou seja, o contratado vai poder escolher os longas favoritos para sentar no sofá, assistir lançamentos e clássicos natalinos e curtir esse trabalho dos sonhos. Bom, a CableTV.com está aceitando as inscrições em seu site até o dia 1º de dezembro. O escolhido entre os candidatos vai receber $2.500 e 1 ano de assinatura grátis para 7 serviços de streaming.
Gente, como assim? $2.500 para assistir filme de Natal? Eu tô dentro, eu amo filme de Natal e eu já faço isso de graça. Então, claro que eu quero participar. Notícia boa essa, né, Evelyn? Eu já me inscrevi. Você escreveu? Saiu na frente. Não, eu ainda não, mas estou cogitando bastante, porque realmente eu sou aquela maluca que faz a sequência de filmes natalinos. Adoro. Eu também adoro esses filmes natalinos. Assisto com o maior prazer, pode me chamar. A concorrência vai estar forte, que eu sei que vai ter muita gente que já vai correr pro computador para poder fazer a inscrição. Vai ser bem bacana, bem bacana. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, é claro, 7h30 da noite, Eastern Time. Você fica agora com mais um episódio da 9ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente. Boa noite.